Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 18ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender como dar zoom em um gráfico feito no Matplotlib e também como criar linhas horizontais e verticais nesses gráficos. Para começar, a gente vai começar então importando aqui o matplotlib.pyplot como sendo PLT e o pacote NumPy como sendo NP. Então Shift Enter aqui, a gente já importou esses pacotes, que a gente vai precisar. E aqui eu vou definir alguns valores. Então, eu vou fazer uma lista aqui x0, de valores de x, que vai ser um linspace, igualmente espaçado, de menos 5 a 5 com 100 valores. Eu vou chamar isso aqui de um x0. E eu vou definir a primeira função como sendo um y0 igual a x0 ao quadrado. Então, a função y igual a x ao quadrado. Essa é a nossa primeira função, que é a função y0. Aqui eu estou colocando para printar, para a gente ver que, de fato, se a gente coloca, por exemplo, uma lista aqui do NumPy elevado ao quadrado, que é o que a gente está fazendo aqui, isso vai retornar uma lista com cada elemento elevado ao quadrado, como a gente espera, e como eu já disse nas aulas anteriores. E da mesma forma, aqui embaixo eu estou criando um novo eixo x, que eu chamei de x1, como sendo linspace de menos 7,85 a mais 7,85, com 100 valores também. E o meu y1 vai ser o seno dessa lista x1, que nada mais vai ser do que, como a gente está trabalhando aqui no NumPy, uma lista de NumPy, uma função no NumPy, o que ele vai fazer aqui vai ser pegar cada elemento dessa lista x1, jogar no seno e armazenar esse resultado na mesma ordem da lista do x1. Então, se a gente tem x1 igual a 0, ele vai jogar o 0 no seno e vai guardar esse valor do seno de 0 na nossa outra lista chamada y1. Então, ele vai fazer isso. E aqui também eu coloquei para printar esse y1 para que a gente vê que vai ser justamente uma lista. Então, dando Shift Enter, a gente vai ver essas duas listas saindo aqui. Então, a lista y da primeira função, que vai ser até aqui, e da segunda função, que vai ser toda essa lista daqui de baixo. Agora, a gente pode plotar essa função. Então, vamos plotar essas duas funções. Então, aqui eu dei o comando plt.plot x0y0, plt.plot x1y1, chamei o eixo y, plt.xlabel, o eixo x, de x, e o eixo y eu chamei de função. Então, quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ficar com esse gráfico daqui. Então, a gente vai trabalhar com esse gráfico. Então, a gente tem a função seno, que é essa laranja, e a nossa função y igual a x ao quadrado, que é esse azul. A questão agora é, como que a gente pode dar um zoom, por exemplo, aqui nessa região específica, numa determinada região específica do gráfico? Para a gente dar um zoom, a gente vai utilizar o seguinte comando. A gente vai utilizar os comandos xlim e ylim, que nada mais é do que o limite de x e o limite de y que eu quero que apareça o gráfico. Nesse caso aqui, eu estou novamente fazendo um plot do x0, y0 e do x1, y1, e estou colocando o seguinte, eu quero que o limite de x que aparece no meu gráfico seja de menos 1 a 1, e o limite de y seja também de menos 1 a 1. Ou seja, olhando aqui no gráfico de cima, a gente vai ter o nosso eixo x variando de menos 1, que vai ser mais ou menos aqui, a 1, que vai ser aqui, e da mesma forma o meu eixo y, que vai de menos 1 a 1. Quando a gente der o Shift Enter aqui, a gente vai ter isso daqui. Então, a gente percebe que a gente deu um zoom justamente nessa parte daqui. Então, a gente está pegando essa parte aqui. E você pode dar esse zoom onde você quiser. Basta você colocar o limite de y e o limite de x que você tem interesse em mostrar mais detalhadamente. Então, a gente fica com esse gráfico daqui e a gente vê justamente onde se cortam esses gráficos que estão aparecendo aí. Outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, se a gente quiser colocar linhas verticais num determinado gráfico. Então, você tem um gráfico lá, mas por algum motivo você quer marcar um determinado valor de x ou marcar um determinado valor de y com uma linha. Como que a gente faz isso? Tem duas formas de a gente fazer isso. Eu vou mostrar essas duas formas. Então, a primeira forma é utilizando plt.axhline e plt.axvline, ou seja, eu vou fazer uma linha horizontal desse h, axhline, linha horizontal, e aqui eu vou fazer uma linha vertical. E outra forma de fazer, que é o que a gente vai ver logo a seguir, depois que eu mostrar essa primeira forma, vai ser o plt.hlines e plt.vlaines. Esse V indicando vertical, novamente, e esse H indicando horizontal. Então, vamos começar por esse primeiro daqui, axhline e axvline. Para a gente utilizar esse axhline e axvline, a gente vai dar esse comando aqui, novamente eu só estou colocando o plot, da mesma forma que a gente fez ali anteriormente,
novamente o nome dos eixos x e y, da mesma forma. E a gente vai usar aqui o PLT AXHline como sendo o quê? O que a gente coloca nessa primeira posição? Nessa primeira posição, a gente vai colocar o valor de y que a gente quer, porque ela vai ser uma linha horizontal, ou seja, uma linha que vai ter um valor de y fixo. E eu justamente vou colocar que valor de y fixo vai ser esse. Aqui eu estou colocando no y igual a 0, por exemplo. E eu posso mudar essa linha, né? Então ela vai fazer uma linha, eu posso alterar as configurações dessa linha. Por exemplo, eu posso colocar uma cor, que eu coloquei aqui verde, color igual a green, e também posso alterar o estilo de linha, como sendo tracejado, né? Essas formas, essas cores, o estilo de linha e tudo mais a gente já viu nas aulas anteriores como faz, né? E aqui, da mesma forma, na linha vertical, eu estou fazendo uma linha vertical com o x igual a 0, então na linha vertical agora aqui é o x, que é fixo, né? E da mesma forma, cor verde, linha tracejada. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vai ver que ele criou, né? Pegou aquele gráfico que a gente tinha e criou essas linhas. Então, eu tenho uma linha horizontal aqui em y igual a 0, uma linha vertical em y igual a 0, e ele faz essa linha até o final do gráfico, né? Por outro lado, agora a gente pode utilizar, né, aquele outro comando que a gente viu, que é o hlines e vlaines, e com esse comando hlines e vlaines, a gente vai ter um controle melhor sobre o tamanho dessas linhas horizontais e verticais. Por exemplo, aqui eu estou dando o comando plt.hlines, ele vai ter então o y igual a 0, então vai ser horizontal y igual a 0, da mesma forma que a gente fez ali em cima, só que agora eu vou colocar como que ela varia. Então eu quero que ela apareça apenas quando o x estiver de menos 4 a 4. E aqui é a mesma configuração anterior. E da mesma forma, no plt.vlaines, eu coloquei no eixo x, no eixo x o valor igual a 0, só que agora essa linha só vai aparecer quando esse eixo y estiver de menos 1 a 1. Quando a gente der Shift Enter aqui, então, a gente vê o seguinte. A gente vê que as nossas linhas ficaram assim. Então, justamente, a nossa linha horizontal ela foi de menos 4 a 4, que é justamente essa configuração que eu estou fazendo aqui. Então, uma linha horizontal em y igual a 0, com x variando de menos 4 a 4. E uma linha vertical com x igual a 0, variando o y de menos 1 a 1. Então, dessa forma, você consegue mudar o tamanho dessas linhas verticais. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.